pessoal, meu nome é Raquel, sou professora de Bioquímica, sou formada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Campina Grande, mestrado em Engenharia Agronômica na área de Nutrição Mineral, no Departamento de Solos e Nutrição de Plantas da UFC, da Universidade Federal do Ceará, e também doutora em Bioquímica pela Universidade Federal do Ceará, com mais 3 pós-docs em Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, qual é o nosso tema de aula hoje? Microbiologia e parasitologia. Então, por que estudar a microbiologia? Nós sabemos a importância da microbiologia, ela é ampla, mas para que se estudar microbiologia para um técnico em enfermagem? Para que lide com a saúde, claro, a compreensão dos processos biológicos que envolvem micro-organismos, ele é um fator crucial. A contaminação das salas de cirurgia, a veiculação das moléstias e outras doenças presentes no ar, no sangue, na água e nos mais diversos meios naturais e a gravidade de certas doenças que adquiriram, como o caso da AIDS, a hepatite, dentre outras. Então, tornaram importante o conhecimento dos principais patógenos causadores de tantos males para a humanidade, Então, o que é a microbiologia? A microbiologia é o estudo dos micro-organismos. E quais são esses micro-organismos? São seres vivos que podem ser observados no microscópio. Então, aqui um exemplo do microscópio de luz, o óptico, e o microscópio eletrônico, da era de aproximadamente 1860 a 1900 e em diante. Então, qual é o conceito de micro-organismo? É o estudo qual é o conceito de microbiologia, desculpe? É o estudo dos micro-organismos que são seres vivos, muito pequenos para serem vistos a olho nu, como eu falei no slide anterior, vistos a microscópio, Então, quais são as dimensões celulares de um micro-organismo? Micrômetro, nanômetro e chega até angstrom, certo? Aqui nessa imagem, só para vocês visualizarem a diferença de um micro-organismo, no caso, desde um átomo a uma sequoia, uma árvore de quase 100 metros, Nós temos aqui os ângulos que podem ser vistos em microscópio eletrônico, como o caso dos lipídios, proteínas, os cloroplastos, e o microscópio óptico, que são as células vegetais, digamos, e células animais também, A visualização, então, o tamanho como eles podem ser visualizados, serem vistos, certo? E aqui mais uma vez, para vocês, uma ilustração de uma régua, o tamanho das moléculas. Então, aqui nós temos desde moléculas pequenas a um ácaro, desde os átomos até uma formiga. Aqui só para vocês visualizarem o tamanho dos vírus, que está entre micrômetro e nanômetro, a dimensão, o tamanho, a questão da visualização. Micro-organismos nada mais é do que um conjunto de seres vivos capazes de existirem como uma célula única ou em agrupamentos. Nos agrupamentos, cada célula representa um único indivíduo, pois são independentes nos seus processos vitais, produção de energia, crescimento e reprodução. Aqui estão os exemplos de micro-organismos, que são bactérias, fungos, algas e protozoários. Quais são as sub-áreas da microbiologia? Bem, a microbiologia, na questão da microbiologia básica, ela é subdividida em bacteriologia, micologia, protozoologia, certo? E na questão da microbiologia aplicada, ela pode ser uma geral, médica, dos alimentos, ambiental e do solo, certo? Para vocês terem aqui só uma dimensão, voltando um pouquinho aqui, os micro-organismos, desde bactérias a protozoários, e ainda temos as sub-áreas da microbiologia, só para vocês entenderem a importância de se entender a questão da microbiologia, e futuramente na próxima aula a gente vai ver parasitologia.
Então, a importância da microbiologia, ela serviu de base e foi a origem da citologia, da bioquímica, que foi por isso que eu fui selecionada a lecionar para vocês essa aula, por conta do meu doutorado e dos meus pós-doutorados, genética, imunologia, biologia molecular, biotecnologia e segurança alimentar. Então está aqui a era da microbiologia, desde Pasteur a Nightingale. E os micro-organismos, onde eles estão? Estão no ar, nos alimentos, em qualquer... Aqui só para vocês terem uma visualização de que em qualquer ambiente pode-se ter micro-organismos. Eles podem ser, então, contaminados por micro-organismos. No corpo humano, nos pulmões saudáveis, 128 espécies de bactérias, 2.000 micro-organismos por centímetro quadrado. Na boca, 200 espécies de micro-organismos a cada segundo. E nas mãos, 83% das espécies de micro-organismos na mão direita não estão na mão esquerda e vice-versa. Então, nessa figura aqui, só para vocês visualizarem que nas costas e na frente não são a mesma bateria de micro-organismos, são totalmente distintos. No solo, aqui a gente tem um perfil do solo, dividido em horizontes, né? O horizonte C, A, B e C, e o O, desculpe, e aqui a profundidade, a questão das bactérias aeróbicas por cada perfil, conforme a profundidade, e vocês podem ver que na superfície é onde tem o maior número de micro-organismos por grama. Bem, e qual é o histórico, professora, da microbiologia? Já que a senhora tem batido nessa tecla que é extremamente importante para nós estudarmos. Então, dentre os principais fatos que marcam, né, a história da microbiologia, destaca-se Robert Koch, que foi o primeiro a observar as células. Foi o que ele fez. Ele fez um corte de uma cortiça e, num microscópio extremamente primitivo, ele visualizou pequenos poros semelhantes a um favo de mel, o que chamou então de células. O Anthony, ele é o criador do microscópio, né? Ele aqui tem falando até o que ele realmente comentou. Ele disse que no ano de 1675 descobriu seres vivos na água da chuva que tinha ficado alguns dias num pote de barro, vitrificado por dentro. Isto me levou a olhar esta água que tem grande importância, né, grande atenção, especialmente aqueles animaizinhos que me pareciam 10.000 vezes menores do que os que podem ser percebidos na água e a olho nu. Já Pasteur, em 1859, o que foi que ele fez? Ele colocou um frasco mantido intacto e a presença do frasco quebrado mostraram que no ar, né, contém micro-organismos. Como vocês podem ver aqui nessa figura, está aqui o caldo nutritivo que ele usou, que são uma solução nutritiva. O gargalo esticado foi curvado, né, ao fogo. Ele curvou para evitar a entrada de micro-organismos e isso é chamado de Kissat, se eu não me engano, esse balãozinho. E o caldo nutritivo foi fervido e foi totalmente esterilizado, certo? Então, mostrou um caldo nutritivo sem micro-organismos. Aí, quando ele tirou o gargalo, depois de tudo isso, que o gargalo foi então quebrado, foi então que surgiu micro-organismos e ele então entendeu que pelo ar, né, existe então a contaminação na solução nutritiva por micro-organismos. Então, aqui um breve histórico da microbiologia, desde 1796 a 1995. Em 1996 foram criados então a vacina da varíola. Em 1847 estabelece a causa da febre puerperal. Em 1865 foi então introduzidas técnicas antissépticas. Em 1876 prova que os micro-organismos específicos causam doenças então específicas também. Em 1881, o uso do agar
para obter, a gente consegue então a obtenção de uma cultura pura. O agar é um bastilete, um gel, que ele então coloca numa placa de Petri, e aqui eles têm então a colonização de micro-organismos então ditos então específicos, ou então a cultura pura, dependendo do que é colocado dentro do agar. Em 1892 foi então descoberto o vírus. Em 1929 foi então descoberta a penicilina. Em 1983 foi descoberta o HIV, e em 1995 foi o anúncio da primeira sequência completa do genoma bacteriano da influenza. Os micro-organismos na história, né? Nós ouvimos falar, não é da nossa época, na época de vocês, mas a peste bubônica ou a morte negra varreu a Europa durante a Idade Média, matando 25 milhões de pessoas e praticamente um terço da população. Ela é transmitida por ratos e pulgas infectadas pela bactéria Yersinia pestis. Vocês podem ver então aqui nas imagens o que ocorre com as mãos em relação aos ratos que são infectados. Grande fome na Irlanda. A requeima da batata por fungo foi responsável pela grande fome na Irlanda no século XIX. Em 1846, cerca de 1,24 milhões de pessoas morreram e 1,2 milhões emigraram. Transmitida pela bactéria Phyteritophrora infestas. E que os micro-organismos de hoje? O desenvolvimento da microbiologia, ela permitiu o controle e tratamento de doenças, vacinas, medicamentos e tratamentos de água e esgoto. Levando em consideração a questão ambiental, a importância ambiental, o estudo com os micro-organismos, eles afetam o planeta e a atmosfera, como vocês podem ver nas imagens. Levando em consideração a importância industrial, primeira utilização de micro-organismos foi no preparo e conservação de alimentos, né, o pão, o vinho e queijos. Produção de medicamentos, antibióticos, vitaminas, controle de qualidade, análises microbiológicas desde a obtenção de matéria-prima até a entrega para o consumo do produto então acabado. Levando em consideração ainda a importância industrial, nós temos então o queijo, por exemplo, um produto. O crescimento contribui para a maturação, sabor e aparência. No caso das bebidas alcoólicas, vocês sabem que é uma levedura que é utilizada para converter o açúcar em suco de uva, o grão de malte tratado em álcool, o vinagre. Determinadas bactérias convertem o álcool em ácido acético. A insulina, que é um hormônio sintético, né, feito a partir de bactérias criadas por engenharia genética. E o ácido cítrico. Alguns fungos são utilizados na sua produção. Levando em consideração a importância agrícola, a proteção de animais e plantas contra a proliferação de micro-organismos. Micro-organismos que matam insetos são utilizados como pesticidas naturais. São também utilizados para manter a fertilidade de um solo. Mais recente, criação de suplementos alimentares. Os micro-organismos, eles são divididos, em duas classes distintas, de eucariotos e procariotos. E qual a diferença entre um e outro? O procarioto, ele não apresenta carioteca, só possui um cromossomo circular, não possui organelas tais como as mitocôndrias e o complexo de Golgi. Sua parede celular quase sempre está peptidoglicana, não possui organelas revestidas por membranas e são unicelulares. Os eucariotos, eles possuem DNA linear no núcleo, carioteca e muitas organelas citoplasmáticas, no caso da mitocôndria e os cloroplastos, a exemplo, né? E a célula? Levando em consideração os seres vivos, eles são constituídos por unidades microscópicas chamadas de células que formam um conjunto que são as estruturas então organizadas.
As células são compostas de núcleo e citoplasma. Quando o núcleo celular é circundado por uma membrana nuclear ou carioteca, os organismos que as possuem são chamados de eucariotos. Os que não possuem células com carioteca são os procariotos, como exemplo das bactérias. Então, baseado na maneira pela qual os organismos obtêm alimentos, Robert Whittaker classificou os organismos vivos em 5 reinos: o reino Monera, Protista, Plantae, Animale e Fungi. Os micro-organismos pertencem desses 5 reinos, 3 reinos. As bactérias são, então, do reino Monera, os protozoários e algas microscópicas são protistas, e os fungos microscópicos, como as leveduras e bolares, pertencem ao reino Fungi. A célula é uma estrutura típica microscópica, comum a todos os seres vivos. Com o avanço da microscopia eletrônica na década de 1940, foi possível a visualização de muitas estruturas da célula que seria impossível no microscópio óptico. Então, todas as células se compõem de 2 regiões internas principais conhecidas como o núcleo e o citoplasma. O núcleo, que é circundado pelo citoplasma, contém todas as informações genéticas do organismo, sendo responsável pela hereditariedade. O citoplasma é a sede primária dos processos de síntese e o centro das atividades funcionais em geral. Em algumas células, o núcleo é circundado por uma membrana denominada de membrana nuclear, ou então carioteca. Compreende o grupo das eucarióticas, os protozoários, os fungos e a maior parte das algas. Estas células se assemelham às dos animais e plantas. Em contraste, as bactérias e o pequeno grupo de algas verdes, azul-verdes, se caracterizam por células menores procarióticas, por não apresentarem membrana nuclear, certo? Nas plantas e micro-organismos, a parede celular é a única estrutura limitante. Seu único papel parece ser o de proteção contra as injúrias mecânicas e impedem principalmente a ruptura osmótica, quando a célula é colocada em um ambiente com alto teor de água. Vocês podem ver aqui nessa figura, né, uma figura esquemática da célula. Nós temos então a membrana celular, o ribossomo, que é onde ocorre a síntese de proteínas, o núcleo, os centríolos, a vesícula de dobra temporária da membrana celular, o retículo endoplasmático, o citoplasma, o lisossomo, a mitocôndria e o complexo de Golgi. Bem, e os protozoários? Os protozoários são micro-organismos eucarióticos unicelulares, ou seja, eles só possuem uma célula. Como os animais, eles ingerem partículas alimentares e não apresentam parede celular rígida e também não contém clorofila. Movem-se através dos cílios, flagelos ou pseudópode. Estes micro-organismos, eles são estudados na ciência da parasitologia, né, os estudos dos parasitas que a gente vai ver mais adiante. São amplamente distribuídos na natureza, principalmente em ambientes aquáticos. Muitos são nocivos ao homem, como a ameba e a giardia. Aqui uma imagem de um protozoário. As algas. As algas são semelhantes às plantas, por possuírem clorofila, que participa no processo de fotossíntese e apresentam uma parede celular rígida. São eucariotos e podem ser unicelulares e multicelulares, com vários metros de comprimento. Podem ser nocivos por produzirem toxinas, obstruir caixas d'água ou crescer em piscinas. Entretanto, algumas espécies são usadas nas indústrias de alimentos, farmacêuticos, cosméticos e para uso em laboratório. As algas não são estudadas na microbiologia de alimentos. Os fungos, eles podem ser unicelulares ou multicelulares, são eucariotos e possuem parede celular rígida. Os fungos não ingerem alimentos e obtêm os nutrientes do ambiente através da sua absorção. Aqui é uma imagem dos fungos. Bem, as bactérias, né? As bactérias são procariotos.
carecem de membrana nuclear e outras estruturas celulares organizadas observadas em eucariotos. O vírus. O vírus representa, né, um limite entre as formas vivas e as sem vida. Não são células como descritas anteriormente, né, como o caso das bactérias, dos fungos. Contém somente um tipo de ácido nucleico, o RNA ou DNA, que é circundado por um envelope proteico ou capa. Devido à ausência de componentes celulares necessários para o metabolismo ou reprodução independente, os vírus podem multiplicar-se somente dentro das células vivas, por isso não são considerados seres vivos, por não possuírem vida própria. Então está aqui a diversidade dos micro-organismos: bactérias, fungos, vírus, protozoários e algas. As características das bactérias: são seres unicelulares, aparentemente simples, sem carioteca, ou seja, sem membrana delimitante ao núcleo. Há um único compartimento, que é então o citoplasma. O material hereditário é uma longa molécula de DNA que está enovelada na região, aproximadamente central, sem qualquer separação do resto do conteúdo citoplasmático. Suas paredes celulares, elas quase sempre contêm um polissacarídeo complexo chamado de peptidoglicano. Usualmente se dividem por fissão binária. Durante esse processo, o DNA ele é duplicado e a célula então finalmente se divide em duas. São invisíveis a olho nu, só podendo ser visualizadas com o microscópio, né? As bactérias são normalmente medidas em micrômetros, que são equivalentes a 1 dividido por 1000 milímetros. Né? As células bacterianas, elas variam de tamanho dependendo da espécie, mas a maioria tem aproximadamente 0,5 a 1 micrômetro, certo? De diâmetro ou então de largura. Aqui para vocês visualizarem, né, a visualização das bactérias com o auxílio do microscópio. Há uma grande variedade de bactérias e suas formas variam, dependendo do gênero da bactéria e das condições em que elas se encontram. Né? Apresentam uma das 3 formas básicas, que são os cocos, os bacilos e os pirilos. Né? Os cocos são células geralmente arredondadas, mas podem ser ovóides ou achatadas em um dos seus lados quando são aderidos a outras células, certo? Os cocos, quando se dividem para se reproduzir, podem permanecer unidos uns com os outros, o que os classificam em diplococos, são os que pertencem em pares após a divisão. Streptococos são aqueles que se dividem e permanecem ligados em uma forma de cadeia. Os tétrades são aqueles que se dividem em 2 planos e em grupos de 4. O estafilococo são aqueles que se dividem em múltiplos planos e formam-se então cachos, formam então de um arranjo. E as sarcinas são as que se dividem em 3 planos, permanecendo unidos em forma de um cubo com 8 bactérias. Os bacilos são células cilíndricas, em forma então de um bastão. Existem diferenças consideráveis em um comprimento e largura entre as várias espécies de bacilos. As porções terminais de alguns bacilos são então quadradas, outras arredondadas e ainda são também afiladas ou então pontiagudas. Aqui uma imagem dos espirilos, né? Dos bacilos. Os espirilos são células então espiraladas, helicoidais, que assemelhando-se a uma saca-rolha. Com a ajuda do microscópio, podemos observar uma diversidade de estruturas, né, funcionando juntas a uma célula bacteriana. Algumas dessas estruturas são encontradas externamente fixadas à parede celular, enquanto outras são então internas. A parede celular e a membrana citoplasmática são comuns em todas as células bacterianas, certo? Aqui para vocês verem
uma estrutura de uma célula bacteriana, certo? E aqui, uma figura colorida que vocês podem ver de forma melhor, então, digamos assim, as fibras, o DNA cromossômico, o DNA plasmidial, os ribossomos, como eu havia falado, que é o local onde ocorre a síntese de proteínas, a cápsula, a parede celular e o flagelo. Certo? E parede celular? A parede celular é uma estrutura rígida que mantém a forma característica de cada célula bacteriana. A estrutura é tão rígida que mesmo altas pressões ou condições físicas adversas raramente mudam a forma das células bacterianas. É essencial para o crescimento e divisão da célula. As paredes celulares das células bacterianas não são estruturas homogêneas, apresentam camadas de diferentes substâncias que variam de acordo com o tipo de bactéria. Elas diferem em espessura e em composição, além de dar uma forma à bactéria, a parede celular serve como barreira para algumas substâncias. Ela previne a invasão, a evasão, né, de certas enzimas, assim como a entrada de certas substâncias químicas e enzimas indesejáveis, que poderiam causar, então, danos às células. Então, nutrientes líquidos necessários à célula têm a passagem, então, permitida. Localiza-se imediatamente abaixo da parede celular. A membrana citoplasmática é o local onde ocorre a atividade enzimática e o do transporte de moléculas para dentro e para fora da célula. É muito mais seletiva a passagem de substâncias externas que a parede celular. E quais são as estruturas externas da parede celular? Nós temos a glicocálice, significa o revestimento de açúcar, é um envoltório externo à membrana plasmática que ajuda a proteger a superfície celular contra lesões químicas, né, e mecânicas. É composto de moléculas de açúcar associadas a fosfolipídios e a proteínas dessa membrana. O glicocálice bacteriano é um polímero viscoso e gelatinoso que está situado externamente à parede celular. Para a superfície celular, o glicocálice é descrito então como uma cápsula. Em certas espécies, as cápsulas são importantes no potencial de produção de doenças da bactéria. As cápsulas, elas frequentemente protegem as bactérias de patógenos da fagocitose pelas células do hospedeiro. E os flagelos e cílios? O flagelo significa chicote, né? Ele é longo, é um longo apêndice filamentoso que serve para a locomoção e suas projeções são poucas e longas em relação ao tamanho da célula. São denominados então de flagelos, né? Se as projeções são numerosas e curtas, lembrando pelos, são denominados cílios, né? Então, existem 4 tipos de arranjo de flagelos, que é o monotríqueo, né, que só tem um único flagelo polar, o anfitríqueo, que é um único flagelo em cada extremidade da célula, o lofotríqueo, que são 2 ou mais flagelos em cada extremidade da célula, o peritríqueo, que são flagelos distribuídos por toda a célula. Bem, as bactérias móveis contêm receptores em várias localizações, como dentro ou logo abaixo da parede celular. Esses receptores captam estímulos químicos, como o oxigênio, a ribose e a galactose. Em resposta aos estímulos, a informação é passada para os flagelos. Se um sinal que é homeostático, que é o estímulo químico, é positivo, denominado atraente, as bactérias se movem em direção ao estímulo de muitas corridas e poucos desvios. Se é um sinal negativo, denominado então de repelente, a frequência de desvios aumenta à medida que a bactéria se move para longe do estímulo. As bactérias patogênicas flageladas são consideradas mais virulentas que as não flageladas.
Filamentos axiais, né? São feixes de fibrilas que se originam nas extremidades da célula e fazem a espiral em torno destas. A rotação dos filamentos produz um movimento que propele as espiroquetas, bactérias que possuem estrutura e motilidade exclusiva, como a Treponema pallidum, agente causador da sífilis, que em um movimento espiral, este movimento é semelhante ao modo ao saca-rolho que se move, né, como se move, permitindo que as bactérias se movam efetivamente através dos tecidos corporais. Nós temos então as fíbrias e a pile, que são apêndices semelhantes e a pelos mais curtos, mais retos e mais finos que os flagelos, são usados para a fixação em uma certa motilidade. Essas estruturas que são distribuídas de modo helicoidal em torno de um eixo central, são divididas em fibrias e pile, né? Possuem funções diversas. As fibrilas pertencem às células aderidas às superfícies, incluindo as de outras células. As fibras das bactérias Neisseria gonorrhea, o agente causador da gonorreia, auxilia o microscópio a colonizar as membranas mucosas e, em vez que a colonização ocorre, as bactérias podem então causar a doença. E o pile, né? Significado de pilos, singular de pilos. Normalmente são mais longos que as fibras, havendo apenas um ou dois mais por célula. Os piles, eles se unem às células bacterianas na preparação para a transferência de DNA de uma célula para outra, certo? E a área nuclear é o nucleóide, né? Contém uma única molécula circular longa de DNA de dupla fita, o cromossomo bacteriano. É a formação genética da célula que transporta toda a informação necessária para as estruturas e as funções celulares. Os ribossomos, eles, como eu já falei, eles servem para a síntese proteica, são compostos de duas subunidades, cada qual constituída de proteínas e um tipo de RNA denominado de ribossômico, que é o RNA ribossômico. Os ribossomos procariotos diferem dos eucariotos no número de proteínas e de moléculas de RNA. Devido a essa diferença, a célula microbiana ela pode ser morta pelo antibiótico, enquanto a célula hospedeira eucariótico permanece então intacta. Os esporos. Os esporos eles se formam dentro da célula bacteriana, chamada de endosporos, são exclusivos de bactérias, certo? São células desidratadas, altamente duráveis, com paredes espessas e camadas adicionais. Os gêneros Bacillus e Clostridium podem apresentar esporos, estruturas que constituem forma de defesa e não devem ser confundidos com unidades reprodutivas. Na forma de esporos, essas bactérias têm capacidade de resistir, né, à ação de agentes químicos diversos, a temperaturas inadequadas, aos meios de radiação, ácidos e outras condições desfavoráveis. Os plasmídios são moléculas de DNA de dupla fita, pequenas e circulares, não estão conectadas ao cromossomo bacteriano principal e replicam-se independentemente do DNA cromossômico, certo? Podem ser ganhos ou perdidos sem lesar a célula e transferidos de uma bactéria para outra. Podem transportar genes para atividades como a resistência aos antibióticos, tolerância aos metais tóxicos, produção de toxinas e síntese de enzimas. Quanto for maior o seu peso molecular, maior então será a sua importância. Cada plasmídio tem uma função própria. Os que não têm função são criptos e apresentam baixo peso molecular, certo? Quanto à reprodução, quando os micro-organismos estão em um meio apropriado, né, e em condições ótimas para o crescimento, um grande aumento no número de células ocorre em um período de tempo relativamente curto.
A reprodução das bactérias se dá principalmente de forma sexuada, em que novas células iguais a que deu origem são então produzidas. As bactérias se reproduzem assexuadamente por uma fissão binária, na qual uma única célula parental simplesmente se divide em duas células filhas idênticas, né? Anteriormente à divisão celular, os conteúdos celulares se duplicam e o núcleo é então replicado. O tempo de geração, ou seja, o intervalo de um tempo requerido para que cada micro-organismo se divida, ou para que a população de uma cultura duplique, em número, é diferente para cada espécie e é fortemente influenciado pela composição nutricional do meio em que o micro-organismo se encontra, certo? Aqui nós temos então a reprodução dos procariotos. Nós temos então a célula parental, a elongação celular, né? A invaginação da parede celular, o septo e a distribuição do material nuclear, a formação de uma parede celular transversa e a distribuição organizada do material celular em duas células e, finalmente, a separação em duas células filhas idênticas, cada uma delas capaz de repetir novamente o mesmo processo. Alguns procariotos, eles se reproduzem assexuadamente por modelos de divisão celulares diferentes da fissão binária, tais como brotamento, fragmentação e formação de esporos, certo? A divisão das bactérias são divididas em eubactérias e arconeobactérias. As eubactérias apresentam composição de parede celular diferente de arqueobactérias. Frequentemente aparecem aos pares em cadeias formando tétrades ou então agrupadas. Algumas apresentam flagelos, favorecendo seu deslocamento rapidamente em líquidos. São de grande importância na natureza e na indústria, sendo essenciais na reciclagem de lixo orgânico e na produção de antibiótico como a streptomicina. As infecções causadas pelas eubactérias incluem a streptocócica de garganta, tétano, peste, cólera e tuberculose. As arqueobactérias assemelham-se às eubactérias quando observadas por um meio em um microscópio, mas existem diferenças importantes quanto à sua composição química, a atividade e ao meio ambiente que se desenvolve, tais como uma elevada concentração de salinidade ou acidez elevada e altas temperaturas, a exemplo de piscinas térmicas e lagoas salinas. Bem, os fungos agora, né? Os fungos, eles causam doenças por meio de 3 mecanismos principais: reações alérgicas, as micotoxinas e então as micoses, que nós conhecemos como as infecções, certo? Os fungos, quais as características gerais dos fungos? Eles são eucariotos, aclorofilados, certo? Parede celular rígida rica em quitina, membrana celular com ergosterol, semelhante ao colesterol. São aeróbios, respiração, ou anaeróbios facultativos, que no caso da fermentação. O habitat pode ser no solo, no ar, na água, vegetais, insetos, microbiota humana e animal. Ele apresenta estruturas vegetativas filamentosas ou micelianos, são pluricelulares com filamentos longos, denominados de hifas, e um conjunto de hifas nós temos então um micélio, certo? As leveduras, elas são unicelulares, esféricas ou ovais, dividem-se por divisão binária ou brotamento. Algumas leveduras podem produzir pseudohifas, no caso da cândida. As estruturas celulares importantes, né? Nós temos a cápsula, que já foi dita anteriormente. Algumas leveduras possuem um material extracelular limoso, viscoso e aderente, conhecido como substância capsular, composição polissacarídea, e podem funcionar como um fator de virulência. A parede celular é composta por açúcares, glucanos e mananas. Algumas apresentam pequenas quantidades de quitina,
que é o que dá a resistência. E as principais lesões causadas por fungos, como eu falei, são as infecções, que são as micoses, né, as alergias e as intoxicações, certo? Quanto às micoses, né, o crescimento de um fungo sobre ou no interior do corpo, que são as infecções fúngicas, elas podem ser superficiais, subcutâneas e sistêmicas, né? As superficiais, elas se colonizam na pele, no cabelo, nas unhas, infectando apenas as camadas da superfície. As subcutâneas, eles colonizam camadas mais profundas na pele, e as sistêmicas, o crescimento fúngico em órgãos internos do corpo. Aqui nós temos exemplo de micoses cutâneas. As superficiais, aqui é exemplo, né, as frieiras, conhecidas como frieiras. As subcutâneas, tanto em animal como humana. E as sistêmicas, que podem ter infecção primária ou secundária. A primária é a presença direta do patógeno fúngico em indivíduos anteriormente normais e sadios. E as secundárias, a infecção do patógeno em hospedeiros, exibindo uma condição predisponente e debilitados, né? Debilitados. Uma predisposição debilitada, né? E os vírus, né? Os vírus, eles têm características gerais, como por serem parasitas unicelulares obrigatórios, intracelulares obrigatórios, desculpe. Eles possuem um tamanho reduzido. Os genomas virais, eles constituem em RNA ou DNA. A estrutura do vírus, ele tem um capsídeo, que é um envoltório proteico, o nucleocapsídeo, que é o capsídeo mais o ácido nucleico, o involucro ou envelope, que é a membrana lipídica circundante. Esse nucleocapsídeo, que é o capsídeo mais o ácido nucleico, ou é o caso do DNA ou é o caso do RNA, né? Aqui nós temos exemplos de cortes de vírus, né? O vírus da herpes, né? Do HIV, do H1N1, um bacteriófago e a estrutura viral do Covid-19, certo? O vírus, ele pode não ser envelopado, pode ser envelopado, certo? A diferença dele do envelopado para o não envelopado é que o envelopado, ele possui hemaglutinina e mirinidase, neuromirinidase. A classificação dos vírus, ele possui um tipo de ácido nucleico, tamanho e morfologia de simetria, número de capsômetros, presença ou não de envelope, número, tamanho e atividade de proteínas estruturais, presença de enzimas específicas, modos de transmissão, tropismo em relação ao hospedeiro, certo? E o diagnóstico laboratorial das doenças virais, nós temos então o citológico, que são os efeitos citopatológicos, as alterações histopatológicas, a microscopia eletrônica, estruturas virais em amostras de tecido, isolamento e cultura viral, crescimento em culturas de tecido e células primárias, detecção de proteínas virais, detecção de material genético, né, que é através do PCR, sorologia viral, resposta imune hormonal, certo? Esse PCR, essa técnica de análise, nós vamos ver mais na frente. Aqui o PCR, nós temos então o DNA, certo? Entra uma polimerase que separa essas duas fitas, uma das outras. O primer, ele é então induzido, ele é colocado dentro do frasco. Ocorre então a síntese de outra célula, de outra molécula de DNA separada de outra molécula de DNA,
Assim, quanto mais forem adicionadas primes, maior é a elongação da cadeia, certo? Da cadeia de DNA. E ele é dito como uma fotocópia, né? Uma xerox da nossa cadeia de DNA. E o que é o PCR? A amplificação de um segmento específico do DNA dentro de um genoma, gene ou parte dele, né? Regiões super variáveis, dito como fotocopiadora molecular, como eu falei. As cópias in vitro, usando elementos básicos de processo de replicação natural do DNA. Como eu falei para vocês aqui, né? A gente tem a fita do DNA, entre a enzima chamada, então, a topoisomerase. Ela faz, então, o quê? Uma separação dessa cadeia de DNA. Ocorre, então, a entrada de um primer, né? Um fragmento de Okazaki. A DNA polimerase 1, ela vai entrar na estrutura, fazendo, então, uma nova síntese de cadeia, né? Nós temos, então, uma fita descontínua. Por que fala descontínua? Porque ela é o inverso do sentido 3 linhas, 5 linhas, enquanto que a fita contínua não, ela é linear, certo? O ambiente adequado é dito, então, como uma capela esterilizada, né? Os reagentes necessários para a reação é a água, o tampão, o DNA molde, os iniciadores, os nucleotídeos, uma solução de magnésio e a TAC-DNA polimerase, que é a enzima responsável pela síntese, né, de uma nova fita. Aqui nós temos, então, o termociclador, que é o aparelho responsável pela síntese, pela elongação da cadeia. E como é que ocorre, professora, essa análise? Essa análise, você, no tubo de ensaio, você coloca dentro do termociclador e ocorre, então, a variação de temperatura dentro do termociclador. A primeira temperatura de desnaturação, ocorre, então, a desnaturação do DNA, que é, então, a separação. A temperatura de ligação dos iniciadores, que são, então, os primes, que vão se ligar às fitas que estão, digamos assim, separadas. E a temperatura de extensão da fita DNA. Vem um prime com o prime, né, que é o iniciador da cadeia, vem, então, a DNA polimerase, que vai sintetizar uma nova cadeia. Assim, uma forma contínua e uma forma, então, descontínua. E nós vamos ter, então, duas fitas separadas de DNA. E assim sucessivamente. Entra novamente a topoisomerase, ela separa a fita, vem a ligase, ela liga a fita, e assim sucessivamente. Então, quanto mais ciclos forem feitos, maior é a confiança do resultado do exame. Aqui, de uma forma de figura aqui. A desnaturação, a temperatura que eu falei para vocês, que são uma variação de temperatura, de 94 a 96 graus, o anelamento 68 graus e elongação 72 graus, certo? A variação de temperatura dentro do termociclador. Aqui vocês podem ver o sentido 5 linha, 3 linha, o sentido 3 linha, 5 linha, que é o inverso, né? A DNA, a polimerase, a topoisomerase, ela vai separar essas duas fitas separadas, vamos ter um prime dentro da síntese, como eu falei, dos reagentes que são, então, necessários, certo? Uma vez esse prime dentro de cada ligado a cada fita de DNA, ela vai entrar em uma enzima em ação, que é a ligase, que vai ligar uma fita a outra, e finalmente nós vamos ter duas fitas de DNA. E assim sucessivamente. Tivemos aqui duas, que cada uma síntese de duas. E assim sucessivamente, que isso é chamado, então, de ciclos. Aqui no caso dessa figura foi feito o quê? Um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, certo? Só para vocês terem uma noção, né? A ideia é como é que ocorre a replicação do DNA, a elongação da cadeia, para finalmente nós obtermos o resultado, né? Que tem se falado tanto nas televisões, nas reportagens, jornais, etc.,
sobre o PCR nessas análises do Covid-19, né? E quais são as aplicações do PCR? Diagnóstico de infecções de bactérias, vírus e fungos protozoários, que é a quantificação do DNA ou RNA viral, né, célula hospedeira, diagnóstico de mutações gênicas, diagnóstico de doenças genéticas, estudo da expressão gênica, detecção e quantificação de RNA em diferentes tipos celulares ao longo do desenvolvimento, certo? Pode ser usado na engenharia genética, diagnóstico de paternidade, medicina forense e sequenciamento de DNA. Então, levando em consideração que nós estamos vivenciando hoje, né, a gravidade e o número de pessoas acometidas por uma determinada doença determinam a condição disseminadora do agente causador. Assim, as doenças elas podem ser classificadas em epidemia, endemia e pandemia, certo? Como eu havia falado, sobre a questão do que a gente estamos vivenciando hoje, que realmente o mundo parou, né? Na verdade é essa, o mundo realmente parou em virtude do Covid. Então, vamos então aprofundar um pouco os nossos conhecimentos sobre ele, certo? Então, o que é o coronavírus? A doença provocada pelo coronavírus é oficialmente como Covid-19, né? Uma sigla em inglês para doença do coronavírus 2019. O vírus que causa a doença respiratória pelo agente coronavírus, em casos recentes registrados na China e em outros países, certo? O quadro pode variar de leve a moderado, semelhante a uma gripe. Alguns casos podem ser mais graves, por exemplo, né, em pessoas que já possuem outras doenças. Nessas situações pode ocorrer síndrome respiratória aguda, grave e complicações, e em casos extremos pode levar a óbito, certo? Então, quando surgiu o Covid-19, né? A divisão administrativa, 34 regiões no total, 31 províncias, 3 em Hong Kong, Macau e Taiwan. População de 2020, que foi 1,4 bilhão de habitantes, né? Distância de Wuhan, Pequim, aproximadamente 1.152 quilômetros, Xangai, aproximadamente 839 quilômetros, e Hong Kong, aproximadamente 1.000 quilômetros. O novo tipo de coronavírus, ele é perigoso? A maioria das infecções por coronavírus em humanos é leve, porém as epidemias relacionadas aos dois tipos deste vírus, que é o coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, né, que é o SARS-CoV, né, e o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, causaram mais de 10 mil casos nas 2 últimas décadas, com taxa de mortalidade de 10% para SARS-CoV e 37% para MERS-CoV, né? Alguns casos podem evoluir com gravidade, isto é, causar síndrome respiratória aguda grave. No presente, não há vacina nem medicamentos específicos disponíveis. Há uma preocupação global com a disseminação deste vírus, certo? E quantos casos de coronavírus já foram identificados? Numa questão global, foi 88.948 confirmados, certo? Na China, 80.147 confirmados, certo? E, levando em consideração a China, foi extremamente alto, elevado. Na região, no nível de região, extremamente alto, e em termo global, extremamente alto, elevado, né? As unidades de federação com casos notificados segundo o Ministério da Saúde, certo? Esses dados, eles são de 2/3/2020 às 14h30, às 16h30, desculpe. Casos suspeitos, nós temos em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina. 433 casos notificados, 162 casos descartados, 0,2 casos confirmados em São Paulo. Se a gente for ver aqui o mapa, né, do Brasil, nós temos então 100 registros, são extremamente poucas regiões, né? Suspeitos, o Brasil praticamente inteiro. Casos confirmados sem transmissão
transmissão local, o mínimo possível, enquanto que casos confirmados com transmissão local, a gente também tem o mínimo possível. Então, levando em consideração esse mapa, drasticamente nós temos então um elevado nível de casos suspeitos, né? Como ocorre a transmissão do coronavírus? Este vírus ele pode ser transmitido por meio de contato, né, com secreções respiratórias, de pessoa para pessoa, e pode ocorrer através do contato com gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como um toque, um aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos, né? Então, é de fácil transmissão, né, esse vírus. Ele é largamente transmissível, né? Quanto tempo que o coronavírus ele fica, então, incubado no corpo humano? O período de incubação são 5 dias, podendo chegar a 21 dias, certo? O período de transmissibilidade de pacientes infectados é, em média, de 7 dias após o início dos sintomas. Pessoas mais velhas ou crianças são mais susceptíveis à infecção do coronavírus? A suscetibilidade é geral. Todos estamos susceptíveis por ser, então, um vírus novo, certo? Pessoas idosas e pessoas com condições médicas pré-existentes, como asma, diabetes e doenças cardíacas, parecem ser, então, vulneráveis por apresentarem quadros mais graves quando infectados com o vírus, certo? E em que situações se considera um caso suspeito do coronavírus no Brasil? Situação 1, febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, tosse, dificuldade para respirar, e histórico de viagem para a área com transmissão local, de acordo com o OMS. Nos últimos 14 dias anteriores, ou aparecimento dos sinais ou sintomas, ou febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, tosse, dificuldade para respirar, e histórico com contatos com pessoas de casos suspeitos para o coronavírus nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas, ou febre, ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório. Contato próximo de caso confirmado de coronavírus em laboratório nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento de sinais ou sintomas, certo? Quais os sinais e sintomas da infecção por coronavírus? O aspecto clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, certo? Podendo variar desde um simples resfriado até uma pneumonia grave. O novo coronavírus, ele carece de mais estudos e investigações para caracterizar melhor os sinais e os sintomas da doença. Os sinais e sintomas clínicos são principalmente respiratórios, como de um processo gripal, certo? A saber, da febre, tosse, dificuldade para respirar e falta de ar. Os casos mais graves, eles podem evoluir a pneumonia, insuficiência renal e síndrome respiratória aguda. Os sintomas podem evoluir de tosse seca, sem o catarro, né? E, finalmente, como é realizado o diagnóstico do coronavírus? O diagnóstico inicial é clínico, ou seja, o médico analisará os sinais e sintomas de um quadro gripal por intermédio do exame físico do doente. As pessoas com quadro gripal que passarem por um serviço de saúde terão um histórico de viagem questionado, se viajou para o exterior, teve contato próximo com pessoas que viajaram, certo? Adicionalmente, será coletada uma amostra da orofaringe, que é da boca e nariz, com espécie de cotonete ou através da própria secreção, como o catarro, e será encaminhada para laboratórios de referência, o qual identificará o material genético do vírus, certo? Em São Paulo foi então criado um centro de contingência do Estado para monitorar e coordenar as ações contra a propagação do coronavírus. Aqui, só para vocês visualizarem como foi então criado o sistema, está mostrando aqui como ocorre a transmissão. Como eu falei anteriormente, espirro, gripe, tosse, etc. Os sintomas febre, tosse, né, dificuldade para respirar,
Pedindo então a prevenção, né, que todos nós sabemos que o uso de máscara, álcool em gel nas mãos, ou então lavando as mãos com precisão, né? Mas nem tudo é ruim, né? Existe a questão dos micro-organismos benéficos, certo? Então, uma vasta população de micro-organismos, principalmente a bactéria, pode ser encontrada na pele, nas mucosas e revestem a cavidade oral, nas vísceras, no sistema excretor e reprodutor. Esses micro-organismos são benéficos e necessários para a manutenção da saúde, certo? Os patógenos, eles colonizam e invadem, causam danos ao corpo humano por meio de mecanismos diretos e indiretos. Empregam diversas estratégias para ter acesso aos nutrientes de um hospedeiro, produção de estruturas especializadas de ligação, enzimas associadas à invasão e potentes toxinas biológicas, né? Causando então, né, tendo também então as doenças infecciosas, certo? Toda a vida do planeta ela depende, em última instância, das atividades dos micro-organismos. Em unidade em bioquímica, muitos dos processos bioquímicos que ocorrem nos micro-organismos são essencialmente os mesmos em todas as formas de vida. Micro-organismos considerados como o eixo principal das ciências biológicas, certo? Nós temos aqui uma figurinha que é a respiração aeróbica. Ok, dando continuidade à nossa aula, nós vamos agora ver a questão da parasitologia, certo? E o conteúdo programático dessa aula que eu montei para vocês são as principais características das diferentes relações biológicas entre os seres vivos, relações entre as parasitoses e as questões de saneamento básico, relação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos, conceito de epidemiologia de uma infecção parasitária, certo? Então vamos lá. Qual a importância do estudo da parasitologia? Né? Os estudos em parasitologia é fundamental, pois as doenças parasitárias são frequentes na população mundial. A parasitologia humana recebeu uma importância renovada, uma vez que, com a globalização, o mundo se tornou menor devido à rápida movimentação de pessoas e imigrantes de áreas endêmicas. Por uma variedade de razões, especialmente em pacientes com AIDS, fez com que os parasitos, anteriormente sem importância clínica em humanos, passaram então a ser observados, certo? O grau de intensidade da doença parasitária ela depende de vários fatores. Entre eles, nós podemos destacar o número de formas infectantes presentes, a virulência da cepa, a idade e o estado nutricional do hospedeiro, os órgãos atingidos, a associação de um parasita com outra espécie e o grau da resposta imune ou inflamatória desencadeada. Apesar do grande avanço tecnológico, do alto padrão educacional, de uma boa nutrição e de boas condições sanitárias, mesmo os países desenvolvidos estão sujeitos às doenças parasitárias. Desta forma, o estudo de parasitologia humana é de suma importância, certo? É onde entram vocês, técnicos de enfermagem, certo? A parasitologia é uma ciência que estuda os organismos que vivem no interior ou exterior do hospedeiro, obtendo alimento às expensas de seu hospedeiro, consumindo-lhe os tecidos e os humores ou o conteúdo intestinal, que é a relação parasita-hospedeiro, certo? No entanto, o relacionamento do parasita com seu hospedeiro tem base nutricional, não podendo lesar drasticamente o hospedeiro, evitando alterações comprometedoras, o que faria perder seu hospedeiro, certo? Esta convivência nem sempre nociva ao hospedeiro, pois o parasita ideal é aquele que não causa dano ao hospedeiro e, por conseguinte, não provoca doença. A parasitologia, na prática, ela abrange estudos de protozoários, helmintos e artrópodes,
onde a maioria dos parasitas de importância médica e veterinária estão então situados, tá bom? E qual é a forma de transmissão dos parasitas? O parasita é capaz de se reproduzir disseminando seus ovos e estes costumam infectar outros hospedeiros, dos quais eles retirarão seus meios de sobrevivência através do parasitismo. Eles podem ser transmitidos entre os seres humanos através do contato pessoal ou até mesmo pelo uso de objetos pessoais. Podem ser transmitidos também através da água, alimentos, mãos sem devida higienização, poeira, através do solo contaminado por lavas, por hospedeiros intermediários, no caso os moluscos, e por muitos outros meios, tá bom? A classificação dos parasitas segundo alguns critérios. Quanto ao número do hospedeiro, né? Quanto à localização do hospedeiro e quanto ao número de células, certo? Quanto ao número de hospedeiros, nós temos o monoxenos, monogenéticos, heteroxenos e digenéticos, certo? Quanto à localização nos hospedeiros, nós temos o ectoparasitas ou endoparasitas, e quanto ao número de células, eles podem ser unicelulares e pluricelulares. Os monogenéticos, eles são parasitas que realizam seu ciclo evolutivo em um único hospedeiro, certo? A exemplo das carídeos lumbricoides, que é a lombriga, e o oxiúrio. Os digenéticos são os parasitas que completam seu ciclo evolutivo passando pelo menos em 2 hospedeiros, certo? A exemplo da esquistossoma e do triptanossoma. Os ectoparasitas são os que se localizam nas partes externas dos hospedeiros, exemplo, sanguessuga, do piolho e da pulga. Os endoparasitas são os que se localizam nas partes internas dos hospedeiros, a exemplo das tênias, lombrigas e os ectossomos, esquistossomos. A quistossomose aqui, a exemplo aqui é a figura, né, a imagem. Unicelulares, quanto ao número de células, eles podem ser unicelulares, possuem uma única célula que apresenta um núcleo então organizado, ou seja, está separado do citoplasma pela membrana celular. São, portanto, organismos eucariotos, né? A exemplo então dos protozoários. Aqui a gente pode ver nessa figura, né? Um protozoário apresentando então seu núcleo, o cromossomo, as organelas, a parede celular e a forma então com que ele se movimenta, né? Os pluricelulares são organismos formados por conjunto de células semelhantes e interdependentes que desempenham uma ou mais funções. São, portanto, organismos eucariontes. A exemplo, os eumintos. Considerações importantes, né? O parasitismo é a interação entre indivíduos de espécies diferentes, em que se estabelecem relações íntimas e duradouras com um certo grau de dependência metabólica, né? Geralmente o hospedeiro proporciona ao parasito todos os nutrientes e as condições fisiológicas requeridas por este, certo? A especificidade do hospedeiro. Dependendo das necessidades individuais de cada parasito, certo? Ele utilizará apenas determinada espécie de hospedeiro ou um grupo de diferentes espécies ou mais. Quanto o parasito exige apenas uma espécie de hospedeiro para completar seu ciclo biológico, é dito então de monoxeno, né? E se a espécie for sempre a mesma, será considerado estenóxeno. Ainda para a especificidade do hospedeiro, por outro lado, quando o parasito necessita de mais de uma espécie de hospedeiro para completar seu ciclo biológico, um deles será o hospedeiro definitivo e os demais são considerados hospedeiros intermediários. O hospedeiro definitivo é o que apresenta o parasito em uma fase de maturidade ou em fase de atividade sexual, a exemplo do Plasmodium, né, que é a Anopheles, e
e o manocine, que é o do ser humano, que é no ser humano, né? O hospedeiro intermediário é o que apresenta parasita em fase larvária e em fase assexuada, no caso do Trypanosoma cruzi, né, que é o triatomínio, e o manocínio, que é o caramujo. As adaptações do parasitismo, né? A adaptação é a marca do parasitismo. Mostra a evolução do parasito para melhorar seu relacionamento com o hospedeiro, e esta evolução tornou o parasito, né, o invasor, mais dependente do seu hospedeiro, né, de seu hospedeiro. As adaptações principais são, no caso das morfológicas, são degenerativas ou hiperativas, perdas ou atrofia de órgãos locomotores, o aparelho digestivo, etc. Hipertrofia encontrados prioritariamente nos órgãos de fixação, resistência ou proteção e reprodução, certo? A capacidade reprodutiva é a produção de grandes quantidades de ovos, cistos ou outras formas infectantes. Tipos de reprodução, né? Reprodução mais fácil ou então mais segura, né? O hermafrodidismo, a partonogênese, esquizozonia, e tropismo, para facilitar a propagação, reprodução ou sobrevivência. Relação parasita-hospedeiro. Existem diversos tipos de interação entre os parasitas e seus hospedeiros, mas com frequência provocam resposta do sistema imunológico com diferentes resultados, né? Que são a destruição do próprio parasita e a cura da infecção, limitação da população parasitária, levando ao equilíbrio da relação, e a hipersensibilidade ou inflamação, que pode levar à necrose do tecido em torno, certo? A ação dos parasitos sobre os hospedeiros, né? Nem sempre a presença de um parasito em um hospedeiro indica que está havendo uma ação patogênica no mesmo. Em geral, os distúrbios que ocorrem são de pequena monta, pois há uma tendência de haver um equilíbrio entre a ação do parasito e a capacidade de resistência do hospedeiro. Dessa forma, vê-se que a ação patogênica dos parasitas é muito variável, podendo ser, então, assim, apresentado. A ação patogênica dos parasitas ela pode ser bastante variável, podendo ser exfoliativa, tóxica, mecânica, traumática, irriativa e anóxia, né? A exfoliativa é quando o parasita absorve nutrientes ou mesmo o sangue do hospedeiro, pode deixar pontos hemorrágicos na mucosa quando abandona o local de sucção. A ação tóxica, que acontece quando espécies produzem enzimas ou metabólicos que podem levar ao hospedeiro, né, o hospedeiro. A ação mecânica, algumas espécies elas podem impedir o fluxo de alimento, bile ou absorção alimentar. A ação traumática é provocada geralmente pela migração de formas larvais eumintos, embora vermes adultos e protozoários também possam fazê-lo, certo? A irriativa. Alguns parasitos têm a propriedade de sensibilizar o organismo humano, causando fenômenos alérgicos. A anóxia. Qualquer parasita que consuma o oxigênio da hemoglobina ou produza anemia é capaz de provocar uma anóxia. Relação entre os seres vivos. Podem classificar as relações entre os seres vivos inicialmente em dois grupos. Intraespecíficos ou interespecífica, né? Que pode ser harmônica ou positiva, ou desarmônica ou negativa. As harmônicas podem ocorrer de espécies diferentes, como no caso do mutualismo, o comensalismo e a simbiose, certo? As desarmônicas é dita então como competição, canabilismo, parasitismo e predatismo. E para concluirmos, né, analisando as doenças associadas aos micro-organismos, constatamos a importância de conhecermos sua morfologia, sua fisiologia, buscando entender os mecanismos de ação que levam os prejuízos na saúde.
Todas as medidas terapêuticas que permitem combater e até mesmo curar essas enfermidades têm como princípio o estudo microbiológico, certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham visto, né, a importância dos micro-organismos, principalmente para a área de vocês, né? Levar em consideração o que eu trouxe para vocês sobre a situação atual que nosso mundo hoje vive, né? Que é o caso da Covid-19, que realmente o mundo parou, né? Embora vocês podem ver que tudo foi parado, realmente foi parado, foi estagnado, né? É uma doença extremamente transmissível, largamente transmissível, né? Vocês viram também aqui nessa aula a questão dos parasitos, né? A importância de estudar os parasitos na área de saúde, novamente falando na área de vocês, certo? E na apostila aqui do material dessa aula que eu vou passar para vocês, que será passado para vocês, tem o meu e-mail. Qualquer dúvida podem entrar em contato sem nenhum problema, né? Que a gente sana essas dúvidas, a gente busca sanar essas dúvidas, né? E vamos agora aguardar o nosso novo encontro, tá certo? Espero que tenha sido proveitosa essa aula para vocês e bons estudos. Até mais!